Quero aqui cumprimentar os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nós estamos gravando um vídeo sobre a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero agradecer primeiramente a todos que já têm inscrito aqui no canal. A cada dia nós temos conseguido novos inscritos e aproveitar para pedir a vocês que, se gostarem do vídeo, compartilha para que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas e as pessoas possam se juntar a nós neste canal. Hoje eu quero falar sobre o tema muito relevante, que é as igrejas, os templos. Nós temos visto nos dias de hoje um movimento de pessoas que acham que não há mais a necessidade de ir a uma igreja ou templo, né? Como queiram entender. Aí fica aquela discussão. Um acredita que a igreja somos nós. Outros, o templo do Espírito Santo é o nosso corpo. Então nós não precisamos mais reunir nos templos. Nós vamos servir a Deus em casa mesmo. São os chamados desgrejados, né? E só que isso, irmãos, é um pouco perigoso, porque muitas vezes essas pessoas, elas se baseiam em alguns versículos bíblicos isolados e fora de contexto e acham que estão corretas perante a palavra de Deus. Mas nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes Satanás, ele procura enganar as pessoas, enganar a humanidade, até mesmo usando a própria palavra. Assim como ele tentou enganar o próprio Senhor Jesus Cristo, usando a palavra, usando versículos isolados, mas o Senhor Jesus não foi enganado. Por ele não seria de maneira alguma, né, irmãos? Mas nós que somos humanos, se nós não tivermos vigilância, não tivermos estrutura na palavra do Senhor, nós somos enganados. Como nesse caso, às vezes a pessoa deixa de frequentar a igreja e pensa que vai servir a Deus em casa. E no início até mesmo, talvez até consegue por alguns dias, mas depois ele vai se esfriando na fé e começa a se distanciar do Senhor Jesus Cristo. E aí, quando vai se dar conta, já está distante da presença de Deus, já não está mais servindo a Deus. Então, sobre esse tema que eu quero falar aqui com os irmãos, nós vamos ler aqui alguns versículos bíblicos, deixar para os irmãos, né, a leitura da palavra, e vamos entender o que realmente significa, né, a palavra de Deus quando fala sobre os templos, quando fala que Deus não habita nos templos feitos por mãos de homens. Muitos se baseiam nesse versículo, né? Que o Senhor ele não habita em templo feito pelas mãos de homens. Mas nós vamos ler aqui no contexto para ver o que realmente a palavra de Deus está dizendo. Porque as pessoas acreditam que não precisa mais se reunir no templo, alegando que Deus não está nos templos feitos pelas mãos humanas. Mas será que essas pessoas estão corretas? Se estiverem todos os que vão ao templo congregar e prestar o seu culto a Deus, então estariam errados? Aí surge uma confusão na mente das pessoas, né? Afinal, os templos não surgiram agora. O primeiro foi construído por Salomão, segundo a cronologia comumente aceita. O primeiro templo foi construído cerca de 1005 anos antes de Cristo. Então eu preparei aqui, irmãos, alguns trechos bíblicos para nós refletirmos sobre o assunto. Mas antes, porém, eu queria dizer uma coisa. Um dos atributos de Deus é a onipresença. Isso significa que Ele está presente em todos os lugares. Então podemos afirmar que está errado dizer que Ele não está nos templos, assim como dizer que Ele se faz presente apenas nos templos. Tanto uma coisa como a outra está errado, porque o nosso Deus ele não está limitado somente ao templo, mas também nós não podemos dizer que Ele não está lá.
porque Ele está presente em todos os lugares. Aí alguns vão dizer, mas a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Realmente, no entanto, nós precisamos compreender o contexto dessa palavra. Vamos ao texto. Atos capítulo 7 e o versículo 47 diz assim: Entretanto, foi Salomão quem lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Observe, irmãos, o significado da palavra habita. Se nós pegarmos o dicionário, habitar significa morar, residir em algum lugar, né? Então ninguém iria construir uma casa para o nosso Deus morar ali, justamente porque Ele não está limitado a uma casa ou a um lugar. Ele está presente em todos os lugares. Em contrapartida, não se pode basear nesses versículos para dizer que o Senhor não está no templo. O próprio Salomão reconheceu isso. Em 1 Reis, no capítulo 8 e o versículo 27, Salomão diz o seguinte: Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Veja que palavra forte e maravilhosa, irmãos, que Salomão disse, né? Ele iria construir o templo, ele iria construir um lugar para o povo se reunir, para apresentar os seus holocaustos, para apresentar o seu sacrifício, o seu culto a Deus. Mas ele sabia que o nosso Deus não estaria limitado ali àquele templo, ou seja, aquele templo de maneira alguma seria a moradia de Deus, porque Deus está em todos os lugares, está além dos céus, né? Nem esta terra pode conter o poder de Deus, porque Ele está em todos os lugares. É muito maravilhosa essa palavra, irmãos, né? Mas o apóstolo Paulo também falou sobre isso. Em Atos, no capítulo 17, versículo 24, diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E ele vai além no versículo 29, dizendo: Nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Eu vejo aqui, irmãos, que o apóstolo está dizendo que Deus não habita em imagens. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas as imagens feitas pelas mãos dos homens, não, né? E muitas vezes a pessoa, ela se prostra diante de uma imagem achando que Deus está ali, mas o Espírito Santo de Deus não vai habitar numa imagem, nem feita por imaginação humana, feita por ouros ou por pedras preciosas. Deus não vai habitar naquela imagem, feita a semelhança de um corpo, mas que na verdade não é um corpo, porque não tem espírito, né? Não tem vida ali. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós podemos concluir que o nosso Deus ele não está limitado ao templo, mas isso não quer dizer que os templos não sejam essenciais. Talvez você pode perguntar: mas se Deus não está limitado ao templo, se o templo não é a moradia de Deus, então para que eu vou lá? Na verdade, irmãos, a finalidade do templo é outra, né? São dois motivos importantes, né, pelos quais nós devemos ir ao templo. E eu quero aqui mostrar para os irmãos que o próprio Senhor, o primeiro motivo é que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não invalidou a importância dos templos. O templo é um lugar sagrado, onde o povo se reúne para prestar o seu culto a Deus. Se o templo não fosse considerado sagrado pelo Senhor Jesus e no Novo Testamento, Jesus não teria se indignado com aqueles que praticavam o comércio ali. Você pode conferir em Mateus, no capítulo 21, no versículo 12, 13 e 14, diz assim: Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombos, e disse-lhes:
está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. E chegaram-se a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Vejamos, irmãos, se o templo não tivesse nenhuma importância para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus não iria se incomodar com aqueles que estavam ali fazendo o templo um lugar de comércio. Isso demonstra que o templo realmente é sagrado, realmente é um lugar escolhido e separado para nós orar, né? Como ele diz, será chamada casa de oração. Ali é uma casa de oração, ali é um lugar de nós reunirmos para buscar o Senhor nosso Deus, para prestar um culto ao Senhor nosso Deus, para apresentar ali o nosso sacrifício vivo na presença do Senhor nosso Deus, né? O segundo motivo, irmãos, dos templos, né, é o lugar para as pessoas se reunir para congregar. É evidente que essa reunião pode ser em qualquer outro lugar, numa residência, numa praça pública, né? Mas é necessário um lugar apropriado para que haja essa reunião, para que haja o culto ao Senhor nosso Deus. Muitas vezes a pessoa é contrário, né, aos que vão à igreja, acha que ele pode servir a Deus em casa, mas, irmãos, nós precisamos congregar. Não basta nós dizer que acreditamos em Deus, fazer a nossa oração, a nossa leitura da Bíblia em nosso lar, mas se nós não estivermos reunidos, será que essas pessoas que pregam isso, eles estariam dispostos a ceder a sua casa para os irmãos, as irmãs reunirem para cultuar a Deus? Se assim o fizesse, já estaria ali o povo reunindo para adorar a Deus, porque é necessário que a igreja se reúna. É necessário que o povo de Deus esteja reunido para participar do culto, para participar da Santa Ceia, para ter comunhão uns com os outros, para ter união entre os irmãos, entre a igreja precisa estar unida, precisa estar congregando. Em Hebreus, no capítulo 10, e o versículo 24 e 25, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e as boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Daí, irmãos, a palavra de Deus confirma a necessidade de nós congregarmos. Quanto mais nós vemos que vai se aproximando aquele dia. Qual dia? O dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós temos visto que os sinais concernentes à vinda de Cristo já estão se cumprindo. E a apostasia é um desses sinais. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós poderemos nos apostatar da fé. E quando a pessoa ela se propõe no seu coração a abandonar a congregação, né, ela deixa a congregação, ela deixa de congregar, ela deixa de estar reunida com os irmãos, com as irmãs. Isso é muito perigoso, porque ela pode vir a se apostatar da fé. Precisamos ter vigilância, precisamos estimular a fé uns dos outros, como a palavra de Deus está nos ensinando. Então, irmãos, cuidado. A palavra que eu quero deixar concluindo esta mensagem aqui nesse vídeo. Cuidado com essa ideia de que nós podemos deixar a congregação, de que nós podemos deixar de ir ao templo e devemos servir a Deus em casa. Muitos pensam dessa maneira porque não querem ser submissos, né, ao pastor, não querem ter comunhão com os irmãos, acha que ele deve servir a Deus da maneira que ele bem entende, mas não é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Os pastores também são instituídos por Deus, mas esse é assunto para outro vídeo, irmãos, que nós vamos tratar sobre esse assunto, porque muito tem se pregado também que não precisa ter pastores, que o único pastor é Jesus Cristo, mas nós vamos ver isso em outro vídeo. Os irmãos, fiquem atentos, né? Você que está gostando do canal, você que está gostando desta palavra, compartilha para que alcancemos mais pessoas, mais vidas, e em breve nós vamos estar postando mais vídeos. Não se esqueça de ativar também o sininho, para que assim que a gente postar um novo vídeo, você seja notificado pelo YouTube
e possa já assistir em primeira mão. Deus abençoe a todos. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.